Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 22 de setembro, uma quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Bem-vindos aí ao Diário de Bordo, aqueles que estão entrando agora aí, o Raulmei Pérez, o Jonas, o Adriano, o Flávio, o Edir, a Marizone, o Marcelo, o Humberto. Então, bom dia aí a todos vocês, Bom dia aí a todos vocês, o Fer Carminati, Também o William. Então, Diário de Bordo, Bem-vindos aí, eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, fácil lembrar, no dia 2, vote 222. E sempre, em todas as manhãs, nós fazemos esse Diário de Bordo, começando entre 6 e 6h30 no início, e falamos sempre sobre algum tema importante para o Senado. Vejam aí no Astro Pontes, nesse canal aqui, do Instagram. Vejam os vídeos anteriores que foram colocados. Eu falei já sobre o Senado, sobre as funções do Senado, Eu falei a respeito de estrutura de governo, sobre formas de governo, regime de governo, sobre sistemas econômicos sociais. Nós falamos também a respeito de reforma tributária, falamos a respeito das realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, Falamos a respeito da parte de realizações do governo Bolsonaro, Contei história de vida, como que eu cheguei até aqui, da importância, de acreditar, principalmente para os jovens aí de periferia como eu, que nasceram na periferia, que devem acreditar na educação. Falamos a respeito de projetos, análises a respeito da educação do Brasil e educação do Estado de São Paulo, num programa exclusivo sobre isso. Falei também a respeito de segurança pública ontem, com uma série de análises e propostas a respeito da segurança pública, falamos também a respeito de critérios para escolher, deixa eu até anotar isso aqui, critérios para escolher um bom candidato, critérios lógicos para escolher um bom candidato, e não ter dúvida. Falamos a respeito aí de alguns assuntos muito importantes em diversas áreas. Agora, hoje, o assunto é saúde. Então, vamos falar a respeito de saúde, sistemas de saúde, desenvolvimentos de tecnologia voltados para a saúde. Como vocês sabem, ciência e tecnologia é uma caixa de ferramentas que funciona para todas as áreas. Então, quando você quer melhorar a saúde, você melhora a ciência e tecnologia, você melhora aí os tratamentos, a prevenção, você melhora os equipamentos e tudo mais, Então, gente, hoje vamos falar sobre saúde. Aliás, para quem está chegando aí agora no Diário de Bordo, bom dia. Esses vídeos ficam gravados, assim como esses outros que eu falei. Então, dá uma olhada aí no Astro Pontes. Eu peço o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado, número 222. Eu peço o seu voto. E também que você divulgue, Falta aí 10 dias agora para as eleições. Você divulgue muito, Passe para os seus amigos na escola, no trabalho, os seus amigos nas redes sociais, nos clubes, onde você circular. Então, passe as informações corretas, E nós também falei aqui a respeito de corrupção da época do PT e etc. Então, prestem atenção nisso, passem essas informações, é muito importante. Nessa reta final, eu preciso de você para me ajudar aí na divulgação, E muito, divulgação de todas as formas. Então, só para constar também, hoje eu estarei, Eu vou a Santo André, aqui no ABC, eu vou também a Mogi das Cruzes hoje, Então hoje tem um dia bastante intenso, uma atividade bastante intensa. Então provavelmente esse Diário de Bordo vai ser um pouquinho mais curto, que eu vou ter que sair mais cedo hoje aqui. Ontem eu estive em Campinas, o dia todo eu estive em Campinas, várias atividades em Campinas. Final da noite eu estive aqui com o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, e junto também com o Fazano, falando a respeito de governo, a respeito de vários assuntos interessantes. Falamos sobre reforma tributária, para uma plateia um pouco mais restrita, mas conversamos bastante lá à noite. Ok, então, hoje em Santo André, depois acompanha aí, quem for da região, acompanha as atividades por lá também, e em Mogi das Cruzes, Eu também, no final da noite, estarei em Mogi das Cruzes. Então, vamos começar aqui hoje, falando a respeito de saúde. Então, quem está chegando agora, bem-vindo ao Diário de Bordo, astronauta Marcos Ponce aqui, candidato ao Senado
do Estado de São Paulo, número 222. Então, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal e olhar os vídeos anteriores. Bom, saúde é uma coisa que afeta a vida de todos nós, literalmente, né? Afeta a vida, né? Salva vidas e coloca vidas em risco. Então, esse é um tema extremamente importante e com essa apresentação de hoje aqui, a gente fecha a tríade, né? Que compõe aí o tripé de serviços públicos essenciais, né? Eu já falei sobre educação, falei sobre segurança pública, hoje estou falando sobre saúde, né? Logicamente que o governo tem uma série de outras funções, né? Como prover meios para pesquisa básica, prover meios de infraestrutura, né? Um dia desse eu vou falar também sobre infraestrutura aqui, vou falar sobre pesquisa também, né? O governo também tem uma função muito importante em desenvolver meios, né, de melhorar o ambiente de negócio para que as empresas floresçam. Empresas florescendo significa mais empregos significa menos pobreza e assim por diante. Então, também é importante, eu falei sobre esses ciclos, por que socialismo não funciona, por que um liberalismo econômico funciona e tem funcionado em todos os países, né, desenvolvidos. Então, hoje a saúde aí completa esse primeiro tripé, né, de saúde, educação e segurança pública, funções aí do governo. Mas, como eu comecei falando, a saúde afeta a todos nós. E o atendimento, a eficiência de um sistema de saúde dentro de um estado como o estado de São Paulo é extremamente importante para o bem-estar de cada um de nós que paga imposto e a gente quer ter um retorno de investimento desse nosso imposto, né? É um imposto suado, e não tenha dúvida que a saúde pública precisa ser trabalhada e com muito carinho e com muita eficiência, né? Então, como eu faço sempre aqui, eu vou dividir esse problema, que é um problema sistêmico, né? Quando você fala de saúde, não é um problema, não é uma coisa, não é o hospital que está com um problema, né? Na verdade, é todo um sistema que precisa ser tratado de forma sistêmica. Aí vem a facilidade que eu tenho, né? Sendo engenheiro, sou formado no ITA, né? Estou formado na Academia da Força Aérea também, mas também sou formado no ITA e trabalhei a minha vida toda com sistemas. Eu também tenho pós-graduação em engenharia de sistemas, então para mim enxergar, né, qualquer tipo de problema de forma sistêmica e projetar, né, e executar, vamos dizer assim, soluções sistêmicas também de certa forma, parte do meu trabalho que eu faço há décadas. Então, vamos lá, vamos tratar esse negócio de forma sistêmica. O que a gente vê, né, de forma geral, são políticos responsáveis por saúde que não têm, muitas vezes, a formação adequada, né, do setor e que, por isso, acabam não criando soluções adequadas para o sistema. A gente vê aí muita dificuldade dentro disso. Né? Alguém para ser secretário de saúde, alguém para ser alguém responsável pela saúde, é muito importante que seja do setor, né? A gente tem lá o Queiroga, por exemplo, que é um médico, né? O ministro da Saúde e assim por diante. Então, é importante isso, para a gente começar a prestar atenção em algumas das causas dos problemas de gestão de saúde. Mas, vamos lá, falando a respeito da saúde. Todo tipo de gestão, você tem 5 eixos que você tem que trabalhar: orçamento, pessoal, infraestrutura, legislação e coordenação do sistema. Então, quando você pensa no sistema de saúde de um estado ou de uma cidade, você tem que entender que esse sistema ele faz parte, assim como a educação, ele faz parte de um acordo tripartite, né? Um acordo em 3 níveis, no nível federal, estadual e municipal, para que funcione, né? Então, aí já começam as coisas que muitas vezes complicam, né? Isso aí faz parte do Pacto Federativo, cada uma das instituições tem a sua responsabilidade, cada um desses níveis tem os seus entes com as suas responsabilidades. O Ministério da Saúde, lá a nível federal, por exemplo, né? Aí você tem a Secretaria de Saúde dentro de um estado, aí dentro da cidade você também tem Secretaria de Saúde e essa coordenação entre os diversos níveis de forma eficiente geralmente causa certos problemas, que começam desde problemas de comunicação até problemas
de entendimento de metas e assim por diante. Portanto, um primeiro ponto importante a gente pensar aí é a parte de coordenação. Mas eu queria dividir essa nossa análise aqui, né, em algumas fases. Da mesma forma que eu fiz na parte de segurança pública, você tem, primeiro, a parte de prevenção, ou seja, primeiro você começa evitando que a pessoa fique doente. Né? Primeiro a parte de prevenção. Depois, e tem vários elementos nessa parte de prevenção. Depois, a gente tem que passar pela parte de estruturas, né, como a infraestrutura de saúde, para poder atender as pessoas, né, em termos de emergências, né, ou atendimento básico, vamos chamar de atendimento de baixa complexidade, e depois atendimento de média, alta complexidade, atendimentos de específicos, né, vamos dizer assim, de casos específicos, e depois disso aí a gente pensa na correção, né? Desculpa, garganta tá ruim, falando muito esses dias aqui. Então você tem prevenção primeiro, aí você tem essa análise aqui em monitoramento, vamos dizer assim, monitoramento e infraestrutura, e finalmente você tem a correção, uma vez que a pessoa se ficou doente, o que fazer, né? Então, essa parte de correção. Então, basicamente são três caixinhas aí que a gente pode imaginar nesse sistema e como que eles interferem um com o outro e como que essa questão em 3 níveis, federal, estadual e municipal, interfere em cada uma dessas áreas, né? Dessas fases. Então, vamos começar falando sobre prevenção, né? Prevenção. Quando a gente fala de prevenção, a ideia básica é evitar que a pessoa fique doente, né? Evitar que a pessoa fique doente. Para evitar que a pessoa fique doente, tem muita coisa que precisa ser feita, que pode ser feita, que sem dúvida nenhuma, uma vez que você evite que a pessoa fique doente, você desafoga o sistema de monitoramento, a infraestrutura da saúde, e você desafoga também, logicamente, a parte de correção, os tratamentos lá para frente. Por isso que é muito importante prevenção. E o que a gente vê de forma geral é que existe um foco, para aqueles que geralmente falam a respeito de saúde, existe um foco, né? Você vê, olha os candidatos falando sobre isso, você vê um foco muito grande na parte de correção e na parte da infraestrutura e esquece a parte de prevenção, que na minha opinião é a parte mais importante. O ideal para garantir a qualidade de vida das pessoas é que a pessoa não fique doente, que ela tenha uma vida saudável, né? E que isso aí seja a parte principal desse tratamento, desse sistema. Mas isso geralmente é esquecido. Lembrar que a população brasileira, ela está envelhecendo. Hoje está terrível a voz aqui, né? Então, lembrar que a população brasileira está envelhecendo. E por que isso acontece? Bom, tem uma série de causas para isso aí, mas se você observar, antigamente as pessoas tinham muito mais filhos do que hoje, né? E por que as pessoas têm reduzido o número, né, de filhos? Bom, tem várias razões, entre elas pela dificuldade econômica. Ter um filho com responsabilidade não é uma coisa barata, né? Você vai ter que cuidar do seu filho, colocar na escola, tem todos os custos, né, de você crescer uma criança, né, e da maneira correta, obviamente. Então, com isso, os filhos os casais têm uma tendência de ter menos filhos. Se o casal tiver 2 filhos, a tendência é manter a população, certo? Estável. Se tiver 3 filhos, já tende a um aumento pequeno de população. Se tiver 1 filho, tende a reduzir. Se tiver nenhum filho, tende a reduzir ainda mais. Então, dá para entender essa parte. E o que acontece nessa prevenção? Vamos levantar alguns dos elementos da prevenção, né? Um deles é o saneamento básico. Você vê a conjunção aí de estratégias. Você tem que ter um eixo, por exemplo, estratégico, cuidando do saneamento do Estado, e você tem um eixo estratégico cuidando da saúde do Estado. Mas você vê que eles se tocam, né? O saneamento interfere na prevenção da saúde. As pessoas que vivem em locais que não têm saneamento básico, certamente têm uma tendência muito maior de adoecer, né? Pelo próprio contato com uma quantidade maior aí de agentes que podem complicar a saúde daquelas pessoas. Então, o saneamento básico é muito importante. Quando você olha, por exemplo, o consumo de água contaminada também, ou água de baixa qualidade,
E isso causa, inclusive, um aumento muito grande na mortalidade infantil, né, por coisas tão simples como diarreia. Então, saneamento básico é uma coisa extremamente importante, né, o saneamento básico e o acesso à água tratada, né? Então, começa por aí. Se você também chegar nesse ponto, a moradia também é uma coisa muito importante. Tem mais de 30 mil pessoas vivendo nas ruas só na cidade de São Paulo. Então, obviamente que as condições de se viver na rua complicam a saúde das pessoas. Elas estão expostas ao clima, à chuva, a tempo frio, né, tempo quente, a vários tipos de fatores, né? Não tem condições boas de higiene, porque não vai ter acesso à parte sanitária, a banho e etc. Então, tudo isso complica a saúde, a prevenção. Então, você vê que são vários desses eixos que precisam ser cuidados, como a gente começa a falar a respeito de saúde, né, logo aí de cara na questão de prevenção. Aí vem outra coisa aqui que também faz parte, a questão de drogas, por exemplo, né, é um eixo importantíssimo, né, o combate ao tráfico de drogas, o consumo de drogas. Por isso, é uma das razões que a gente é completamente contra a liberação de droga, que a liberação de droga, ela causa, entre outras coisas, né, não só debilitar a saúde da pessoa que consome drogas, né, que a saúde vai para o saco, mas também da família. Então, toda a questão de estresse causado na família, o estresse ele aumenta a tendência daquelas pessoas da família ficarem doentes também. Então você vê que é um composto, né? Tem a parte física, tem a parte mental, emocional e tem a parte espiritual, né? Que também interfere nessa questão da prevenção. Então, muitos eixos que têm que ser tratados em paralelo dentro desse sistema para melhorar a prevenção. Outra parte importante, que eu já falei aqui na área de educação, é a primeira infância. Se uma criança não tiver uma primeira infância saudável, essa criança tem muito mais tendência de ter problemas de saúde, problemas de educação, problemas psicológicos mais para frente, porque teve uma primeira infância prejudicada, né? Então, primeira infância é muito importante para a saúde, prevenção, né, da população de forma geral. São esses jovens que estão crescendo, vão crescer no nosso estado, que já crescem debilitados. Então, a gente precisa cuidar da primeira infância também. Então, você vê, eu já falei de drogas aqui, essa importância de se cuidar na prevenção, não só para o drogado, mas também para a família do drogado. A gente falou da primeira infância, extremamente importante. Até, voltando um pouquinho mais, até cuidar das gestantes, né? Os programas para evitar gestação antecipada aí na adolescência, por exemplo, programas de campanhas do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Então, essas campanhas são extremamente importantes. Então, começa lá atrás. Campanhas para evitar a gravidez fora de época, vamos chamar assim, ou fora de condições ideais. Campanhas para prevenção do tratamento da saúde da mulher gestante. Campanhas para ensinar essas mães para que elas saibam cuidar dos seus filhos. Campanhas da primeira infância, né, programas de primeira infância, como eu falei aqui na parte de educação. Aí você vem para cuidar da saúde da criança, né? Dentro dos locais precisa ter um local saudável para crescer. Aí entra a parte de saneamento básico, aí entra o acesso à água, né? Água tratada, água adequada, a energia para fazer isso. Aí vem a renda para as famílias de extrema pobreza ou baixa renda, para que eles possam comprar alimentos. Comprar alimentos, parece absurdo falar isso, mas tem muita gente que não tem recurso para comprar alimentos. A gente precisa fornecer empregos para essas pessoas e educação profissionalizante para elas ingressarem no mercado de trabalho e sair dessa faixa de vulnerabilidade, né? Moradores de rua também. Olha quanta coisa que está na base disso aí. Eu estou aqui falando de saúde. Aliás, quem chegou agora, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Hoje o assunto é saúde. A gente está começando aqui na parte de prevenção e vendo que essa prevenção ela depende de muitos focos. A saúde ela é sistêmica, então você tem que tratar de forma sistêmica. Então, você vê quantas coisas que interferem só nessa primeira caixinha aqui de prevenção, né? Para evitar que as pessoas fiquem doentes, mas tem toda uma base a ser trabalhada em conjunto, né? Ainda na prevenção vem a parte de nutrição, né? Aí vamos assim já pensando de uma forma mais ampla, a nutrição.
para que a pessoa tenha uma vida saudável, uma saúde adequada, tem que se tomar cuidado com a nutrição. Aí você vai dentro da escola, por exemplo, você vê por que eu bato tanto aqui quando eu falei de educação, né, para que se tome cuidado com a merenda das crianças. Merenda da criança é importante, que não pode ser suco com bolacha, por exemplo. Não, tem que ser uma merenda adequada, com alimentação adequada, né, em período integral também, principalmente, tem que ter aí o café da manhã adequado, tem que ter o almoço adequado e assim por diante. É almoço, não é lanchinho, não é bolacha com coisa. Então, essa alimentação para as crianças, você vê que a minha preocupação é muito com aqueles de baixa renda. Aqueles que já têm dinheiro para comprar as coisas, né? Eu vim da periferia, eu sei como é que é não ter dinheiro para comprar as coisas, mas aqueles que têm dinheiro para comprar as coisas, eles já vão lá no supermercado e compram. Mas para quem ganha salário mínimo, para quem ganha menos do que salário mínimo, vive de auxílio emergencial por enquanto, que as pessoas estão vulneráveis, elas não são vulneráveis, elas vão sair da vulnerabilidade se a gente trabalhar direito para criar educação profissionalizante e emprego. Mas essas daí que ganham pouco demais, como é que consegue comprar uma cesta básica aqui em São Paulo, por exemplo, custa mais de R$700. Se você ganha R$1.200, né, que é um salário mínimo, como é que você faz para comprar as coisas para uma família? Né? Você tem que pagar ainda luz, tem que essas outras coisas, né? Então dá para se perceber o aperto que passa. Por isso que eu falo tanto aqui de a gente ter um foco muito para ajudar essas pessoas a terem emprego. Por isso a gente tem que ter empresas, um governo enxuto e empresas saudáveis para produzir emprego. Microempresas, pequenas empresas, startups, tudo isso é importante para produzir emprego e tirar essas pessoas da condição de vulnerabilidade temporária que eles estão agora, que eles vão melhorar disso aí. Aí você vem para aqueles que têm dinheiro. Ok, a pessoa tem dinheiro, você vê que o problema não é o problema de saúde não é só ligado aos vulneráveis. Tem aqueles que têm muito dinheiro, vão lá no mercado e compram muito doce, compram todo tipo de comida. Aqui, ó, por exemplo, está na minha frente aqui, né? Isso aqui a gente ganha, ó, bala, chocolate, essas coisas todas assim. Isso aqui, para a sua saúde, não é bom, mas não é bom mesmo, né? Então entra aí aspectos de nutrição. Como melhorar a nutrição geral da população? Então, é preciso, dentro da escola, você vê que eu falo muito de educação, porque tudo está na base da educação. Dentro da escola, já tem que vir aulas, né? E aulas que começam em todos os níveis, em nível fundamental, nível médio, né? Em universidade, inclusive, né? Tem que ter ensinamentos, vamos dizer, tem que ter instruções, aulas sobre nutrição também. O que é uma vida saudável? Eu não sei por que isso aí não entra no currículo, isso aí deveria estar no currículo, né? Como se ter vida saudável. O seu nome na matéria é vida saudável, começa desde pequenininho, vai aprendendo ali o que comer, o que não comer, a obesidade, né? Eu estou precisando fazer regime, por exemplo, né? Eu estou desleixado com isso aí, eu preciso, assim que terminar a campanha, eu preciso entrar no regime, eu preciso voltar a fazer exercício, etc. Mas isso, por exemplo, precisa manter esse controle a vida inteira, desde pequenininho até a idade, né? Até 60 aqui como eu assim para frente. Então a nutrição é muito importante para uma vida saudável e como você tem uma vida saudável, você previne ter doenças e você previne usar o sistema de saúde, né? Então essa parte de nutrição é muito importante, desde da escola, o aprendizado de vida saudável. E vida saudável inclui também atividade física. Hoje em dia, as nossas crianças, infelizmente, na minha época, eu quando era moleque, eu era magrinho, vinha correndo para todo lado, jogava bola na rua, subia em muro, subia em árvore, vida de interior, né? Aquela coisa assim. E hoje as crianças ficam dentro de casa. Aí você vê, por que as crianças ficam dentro de casa? Bom, os pais têm medo de deixar as crianças na rua por causa de segurança pública. Aí você vê outro eixo estratégico que interfere nesse sistema também. As pessoas têm medo de deixar seus filhos, né, do lado de fora para brincar. Como a gente tinha antigamente, não havia essa preocupação. Eu ficava fora, na rua, até 10 horas da noite, jogando bola, brincando. Então, essa parte de atividade física, colocar as crianças na atividade física, criança precisa desenvolver essas competências, precisa desenvolver aqueles brinquedos que tem na escola, né, para as crianças subirem, descer, toda essa competência de, vamos dizer assim, da parte física, né, a parte motora, o desenvolvimento motor da criança é muito, muito, muito importante também. Então você vê que vai se somando aí uma série de fatores, né? E por isso que tem que ter projetos estruturados, feitos, por exemplo, né, por pessoas que saibam fazer gerenciamento de projetos com especialistas também. Então eu, por exemplo, eu sou especialista em sistemas. Eu
trabalhei com isso a vida inteira, eu sei fazer gerenciamento de projetos, programas, né, e etc. E para mim isso aí a gente faz, vamos dizer assim, com o pé nas costas. Eu, como senador, eu posso articular tudo isso. Aliás, quem entrou aí agora, bem-vindo ao Diário de Bordo, né? Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado, aqui em São Paulo, número 222, hoje falando sobre saúde. A gente está nesse momento falando sobre prevenção, né? Que é uma parte desse sistema. Isso é uma saúde, é uma coisa sistêmica. Então a gente está falando sobre essa parte de prevenção e os vários fatores que interferem na prevenção, inclusive com outros eixos estratégicos, como pessoas vulneráveis, como primeira infância, etc. Segurança pública, inclusive. Então, vida saudável. Então, quando a gente fala de ensino integral, por exemplo, tem que conter também na parte de atividade física, não só atividade física, tem outras coisas que eu falei aqui na parte de educação, né? Mas a atividade física para as crianças é muito importante e para todos nós. É importante colocar o nosso corpo em funcionamento todo dia. O corpo é uma máquina maravilhosa, né? Mas precisa de cuidado da alimentação. O seu corpo é o que você come, vamos dizer assim. Então, cuidado na alimentação, né? E por que essa alimentação é muito importante? Porque através da alimentação você tem as questões de obesidade que levam a outros problemas no corpo. Além disso, isso pode levar a uma série de problemas cardiovasculares, por exemplo, né? Com excesso de gordura, colesterol, aquela coisa toda. Excesso de açúcar pode levar a diabetes, né? Diabetes tipo 2, que você não precisa de insulina, diabetes tipo 1, que você precisa de insulina. E então, tudo isso gera também doenças crônicas. Essas doenças crônicas sobrecarregam o sistema de saúde e é ruim para você, né? É ruim para as pessoas e do Estado e é ruim para o sistema de saúde também. Então, a gente falou sobre nutrição, uma parte extremamente importante. Falamos sobre saneamento, etc. Outra parte importante são as vacinas, né? Então, nós temos, né, um sistema, aliás, o Brasil hoje é capaz, é independente no desenvolvimento de vacinas, graças à gestão que nós fizemos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje o Brasil pode desenvolver qualquer tipo de vacina, né? Em Minas Gerais nós temos o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, já estamos desenvolvendo, por exemplo, vacina para varíola de macaco com tecnologia nacional, já está no final do desenvolvimento de vacinas de RNA de terceira geração para Covid, depois para dengue, etc. Hoje o Brasil é capaz de fazer isso, que é uma vantagem muito grande. Mas não é só desenvolver vacina, a gente precisa voltar aquelas campanhas de vacinação. Por exemplo, agora tem vacinação de poliomielite. E é importantíssimo as pessoas irem lá, né, e comparecer, precisa ter as campanhas de vacina, isso é importante. Outra coisa, dentro das escolas, eu lembro quando eu era criança, às vezes ia lá para fazer a campanha de vacina nas escolas e também tinha campanhas dentro da escola para fazer exame de vista, para fazer exame de audição, né? É importante fazer isso, porque às vezes o aluno vai mal em alguma coisa porque ele não está ouvindo direito, ele tem problema de audição e o pessoal não está vendo isso. Não precisa ir lá testar os alunos com isso, pequenininhos lá, tem que testar a visão também. Às vezes o aluno está enxergando e vai mal da escola porque não está enxergando, então precisa ter, né, essa parte também. Outra coisa importante é que também, dentro dessas campanhas, né, de prevenção, uma das coisas que são feitas no Japão, por exemplo, que a gente poderia muito bem fazer aqui no Brasil, você sabe que tem médicos de família, certo? Então, a importância do médico de família é que ele fica focado, como o nome diz, na família e na prevenção. Então, no Japão, o que eles fazem, né? Eu trabalhei 3 anos, indo e voltando lá, eu passava metade do meu tempo em Tsukuba, lá perto de Tóquio, onde fica a Agência Espacial Japonesa, que eu era responsável pelo módulo japonês da Estação Espacial. Então, eu trabalhei muito com eles lá. E o que acontece? Alguém perguntou aí por que não votar na Janaína. Essa é outra coisa. Depois hoje esse assunto não é hoje, né? Mas nós não podemos dividir a direita, né? Eu tenho mais chances de ser eleito, né? Eu não vou criticar aqui, a Janaína tem os defeitos dela, eu não vou passar a criticar, porque eu caio numa vala comum, né? Mas olhe lá as razões, né, práticas com isso aí, e a gente precisa congregar os votos aqui em um candidato à direita. Esse candidato sou eu, né, escolhido pelo presidente Bolsonaro para defender a direita aqui em São Paulo, e a gente não pode rachar isso aí. Então, mas voltando aqui, no Japão eles têm assim, cada distrito tem um médico de família contratado pela prefeitura responsável por aquele distrito. Tem um número X de pessoas vivendo naquele distrito, né? E também tem lá, vamos supor, um equivalente a uma unidade básica de saúde para atendimento naquela região.
E esse médico de família, ele acompanha todas as famílias daquele distrito, né? Acompanha todos, ele sabe quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos, ele acompanha o crescimento das crianças, a saúde de cada um dos moradores daquele distrito. E a função dele é manter os moradores saudáveis. Então ele vai falar sobre nutrição, ele vai falar sobre cuidados, de tratamento com água, etc. Né? E quanto esse médico ganha X, vamos dizer assim, ganha X. Quanto mais pessoas daquele distrito vão procurar o sistema de saúde, ele ganha X menos alguma coisa. Ou seja, para o médico é importante manter as pessoas bem cuidadas ali naquele distrito para evitar que essas pessoas vão lá para ser cuidado na saúde. Né? E com isso, então, você tem um trabalho melhor, né, na saúde, na prevenção de todo mundo. É umas hipóteses, uma hipótese que pode ser colocada, né, em funcionamento aí, começando em cidades menores para testar e se ajustar, e depois isso pode se desenvolver em cidades maiores. Mas essa é uma parte importante na prevenção também. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Sim, outra coisa importante nessa área de prevenção, a gente fala aqui da saúde do corpo, né? Mas tem também a saúde mental. Né? Saúde mental, emocional, extremamente importante. Hoje a gente vive num período que aí até ajudado ou prejudicado, né? Vamos dizer assim, pela segurança, pela falta de segurança. Eu falei aqui num programa inteirinho sobre propostas de segurança, mas as pessoas vivem mais estressadas no mundo que, né, todo mundo conectado, que é bom por um sentido, mal por outro, que as pessoas ficam ansiosas e etc. Antigamente a gente não tinha celular e não era esse desespero todo. Né? Hoje em dia, a pessoa manda uma mensagem para você, faz 5 minutos e a pessoa já está estressada porque você não respondeu em 5 minutos. Então, tem que ter também essa questão de equilíbrio, né? Uma estabilidade emocional, equilíbrio emocional é muito importante, inclusive para ir para o Senado, viu? Esse equilíbrio emocional também é muito importante, né? Para pensar com clareza e não deixar a emoção, né, tomar conta, né? Usar o fígado para substituir o cérebro não é uma coisa muito boa. Mas, então, esse equilíbrio é muito bom também, faz parte. Quando uma pessoa está equilibrada, ela está feliz, ela tem essa parte emocional boa, isso ajuda o corpo também a ficar numa situação boa, melhorar a saúde, né, física também. E dentro disso aí, existem, por exemplo, dentro das empresas, seria muito interessante que as empresas tivessem programas que possam falar para os funcionários. Já existe quando você fala de segurança de trabalho e saúde, né, no trabalho, então pode-se utilizar esses programas para falar a respeito desses assuntos que eu estou falando aqui, nutrição, a respeito da importância do exercício, inclusive fazer exercícios na empresa, mas também que tenha ali uma assistência dentro das empresas que possa apoiar psicologicamente os funcionários, né? Então é interessante você ter isso, é interessante inclusive o trabalho de coaches, né, dentro das empresas, não só para ajudar no desenvolvimento de competências para a diretoria e etc., mas também para os funcionários, o apoio de um coach, um bom coach, né, que possa trazer estabilidade na vida emocional dessas pessoas. Então, um coach de vida, né, vamos chamar assim, um life coach. Então, isso ajuda também no complexo. Tudo isso vai se conversando, pessoas que interagem. Né? Quando você tem uma comunidade onde todo mundo está estressado, aquela comunidade tende a ficar pior, as coisas tendem a encaminhar para a violência, tendem a encaminhar para algum ponto que não interessa, e a saúde tende a ser pior naquilo lá. Quando você tem um número maior de pessoas estáveis emocionalmente, com a saúde boa, tende a trazer todo mundo para uma situação melhor. Então, e outra coisa, tem que ter empregos, né? Porque é difícil a pessoa se manter sem estresse quando ela não está recebendo salário e tem que alimentar a família. Então, por isso, de novo, aí entra a parte de emprego, da gente trazer, né, empresas, né, fortalecer as empresas, trazer mais um ambiente de negócio melhor, que essas empresas vão ter mais lucro, elas vão produzir mais nota fiscal, sobra mais recursos para o Estado, eu já falei isso bastante aqui, e também, né, com essas empresas indo bem, produzem mais emprego, e isso, pessoas empregadas têm menos tendência de ter problemas, porque elas têm dinheiro para comprar as coisas, e assim por diante. E se sentem úteis também, isso é importante. Aí vem uma questão do tal do programa Escudo. Isso aí é uma das minhas propostas, da mesma coisa que eu desenhei o programa Escudo lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para o país, né? Então, deixa eu explicar como é que saiu isso. Na pandemia,
aliás, um mês antes da pandemia, né, em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2020, eu criei no Ministério a Rede Vírus MCTI, que é uma rede de pesquisadores, as melhores cabeças e profissionais do setor de saúde, setor de ciência para viroses emergentes. Então, um mês antes da pandemia, que a gente estava vendo o que estava acontecendo lá na China, então o secretário Marcelo Morales, que ele é um médico super competente, é o secretário nacional de pesquisa, ele falou: ministro, vamos criar esse grupo de pesquisadores para nos dar auxílio, uma consultoria permanente no Ministério para a gente trabalhar, ver o que a gente vai fazer nessa área por enquanto, epidemia na China, pode se tornar uma pandemia. Eu falei: pode, vamos montar aí. Montamos, então, dia 10 de fevereiro teve a primeira reunião, pesquisa na internet, Rede Vírus MCTI, Rede Vírus MCTI. Então, montamos lá um mês antes, e esses cientistas, pesquisadores, médicos, que nos deram as diretrizes do Ministério, que nós utilizamos ao longo de toda a pandemia para criar um monte de ações, né? Procurem aí que vocês vão ver no desenvolvimento. A Rede Vírus é dividida em sub-redes, né? Então, tem toda a parte de desenvolvimento de testes diagnósticos que ia faltar no Brasil, então a gente tinha que desenvolver aqui no Brasil e desenvolvemos, né? Então tem a sub-rede de testes diagnósticos, como testes PCR, que a gente faz aí do nariz, essas coisas com enzimas nacionais, então para não depender do exterior, né? No exterior a gente estava muito, você vê que a gente não conseguia importar essas coisas, nem máscara a gente conseguia importar. Então, testes diagnósticos, outra coisa importante, fazer prevenção, como análise de águas residuárias, né? São esgotos. Então eles vão lá, tem uma equipe grande no Brasil todo, que vai lá e faz medição de vírus, de vários tipos de vírus no esgoto, e aí você consegue saber que aquela comunidade que usa aquela área ali para o esgoto, né? Aquela comunidade daqui a 2 ou 3 semanas vai começar a surgir casos de alguma coisa. Então a gente estava medindo lá de Covid, mas pode ser utilizado para qualquer coisa, varíola de macaco, pode ser utilizado para qualquer outra coisa, tifo, sei lá, e etc., que pode ter naquela região. Então, isso é muito importante, foi desenvolvido também essa rede de águas residuárias. Também a rede de animais silvestres. Você vê a varíola de macaco, tem essa questão em transmitir de ser humano para animal, isso aí transmite para cachorro, para gato que vive dentro das casas, etc. Então, essa parte também é muito importante e essa rede foi formada lá no Ministério. Outra parte tem uma sub-rede da área de medicamentos, para desenvolvimento de medicamentos no Brasil, fazer análise de medicamentos de reposição. Então tem todo um pessoal especializado em medicamentos. Então isso aí também faz parte desse escudo que nós criamos lá com a Rede Vírus. Isso serviu para o Covid e agora está montado o sistema para qualquer tipo de pandemia que chegar no Brasil. A gente vai estar muito mais preparado por causa desse escudo que eu criei no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, através das orientações da Rede Vírus MCTI. Pessoal extremamente competente, os nossos cientistas lá. Aí vem a parte de sequenciamento genético de vírus. Então, o Ministério é responsável por fazer 60% do sequenciamento genético de todo o país. Então vai lá, você tem um vírus novo, eles acompanham, né? Fazem o sequenciamento genético, DNA desse vírus, analisa, e a partir daí eles começam a detectar mutações. Então lembra da Covid, tinha alfa, beta, né? Delta, ômicron, aquele monte de coisa, são mutações do vírus. Então eles conseguem acompanhar, né, essas mutações e conseguem acompanhar se as vacinas estão sendo efetivas para essa mutação. Então se você tomou uma vacina desenvolvida para um tipo de mutação de vírus, de repente aparece uma outra mutação, será que aquela vacina continua a proteger, né, para aquela outra mutação? Então eles acompanham isso. Essa é uma das vantagens da vacina de RNA de terceira geração, desenvolvida aqui no Brasil, que está aí para ser entregue agora, está fazendo teste clínico fase 2. Né? Isso aí, essa vacina é boa porque ela consegue englobar 5 mutações diferentes, ou seja, não precisa ficar tomando vacina a cada 2 meses, ela vai funcionar durante bastante tempo. Então, essa é a corona ômica, que faz parte da rede vírus, né, que faz essa parte de mutação. Também temos o pessoal, que é uma sub-rede, que faz o acompanhamento de impactos socioeconômicos de uma pandemia ou de uma epidemia. Também extremamente importante é o pessoal das ciências sociais e humanidades, né, que acompanha a parte econômica em humanidades e tem os sociólogos, por exemplo, os assistentes sociais que acompanham os impactos sociais também, né, a perda de empregos, o estresse da população, etc., e as consequências disso. Tem o pessoal que acompanha as sequelas, por exemplo, você toma um remédio, toma uma vacina, será que vai ter sequelas? O pessoal que acompanha as sequelas daquela doença, né? E assim por exemplo, acompanha isso aí também, é outra sub-rede. Tem a sub-rede de vacinas, então o Brasil hoje é independente em vacinas, graças a esse pessoal da sub-rede, incluindo lá
a Ana Paula, né, o Gazinelli lá do nosso Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas em Minas Gerais, eles coordenam isso aí. Hoje o Brasil é independente no desenvolvimento de vacina. Isso é um fato histórico. Foi feito no governo Bolsonaro, foi feito por mim, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com a minha equipe, com o pessoal lá de Minas Gerais. Hoje o Brasil já está produzindo, desenvolvendo, né? Produzindo. Produzir é mais fácil. Você pega a tecnologia de fora, tipo a AstraZeneca, tecnologia europeia, e fabrica aqui o insumo farmacêutico com a tecnologia deles. Falando de desenvolver a tecnologia aqui no Brasil. Isso a gente já é capaz de fazer, já está sendo desenvolvida a tecnologia, por exemplo, a vacina para varíola de macaco aqui no Brasil. E a gente vai poder fornecer para todos os países da América, do hemisfério sul da Terra, por exemplo. E aí vem a parte de infraestrutura. Então, essa rede vírus também, compondo esse programa Escudo, eles também têm um pessoal especializado em infraestrutura. Que tipo de laboratório a gente precisa? Que tipo de pessoal a gente precisa formar, né, para atender o país, né, para atender a entrada de uma pandemia? Então, a gente vai precisar de mais médicos, vai precisar de biofísicos, bioquímicos e etc. Né? Então, que tipo de profissionais? Como que o currículo desses profissionais precisa ser melhorado nas universidades? Então, tudo isso eles acompanham, né, e fazem essas propostas. E, além disso, que tipo de laboratório a gente precisa? A gente cresceu, por exemplo, eu criei no Brasil 13 laboratórios de campanha para atender testes diagnósticos, né, no país todo, e 18 laboratórios de nível de biossegurança 3. O que é esse negócio de nível de biossegurança? Bom, para você trabalhar, imagina que isso aqui seja aqui contenha vírus que seja contagioso e seja letal numa certa característica. Eu não posso trabalhar com isso aqui de mão vazia, respirando esse treco aqui, assim por diante. Então, tem que estar num ambiente correto, dentro de um glove box, por exemplo, onde eles manipulam essas coisas, com escoamento de fluxo para fora, que é filtrado para não jogar para lá de fora e assim por diante. Então, tem todos os cuidados, biossegurança, segurança, né, por causa desse esse elemento biológico aqui que pode contaminar, pode matar pessoas. Então, para a Covid, tem que ser biossegurança 3. Então, biossegurança 2 é praticamente nada, quase não tem segurança no laboratório. Biossegurança 3 já existem sistemas de segurança para proteger quem trabalha ali e proteger o lado de fora, para não vazar nada também. Biossegurança 4 de máxima contenção, aqueles que a gente vê em filme, por exemplo, assiste lá o filme Epidemia, aí você vai ver os caras trabalhando com aqueles... do CDC lá nos Estados Unidos, trabalhando com aquelas roupas, parece roupa de astronauta, né? Para manipular ali as coisas com o vírus de ebola, por exemplo, de altíssima letalidade, que mata rapidamente com hemorragias internas, etc. Então, para isso, tem que ter a segurança de quem trabalha e tem que ter a segurança de quem está fora, para não vazar aquele tipo de coisa. Então, por isso, laboratório de biossegurança 4. O Brasil nunca teve laboratório de biossegurança 4 para humano, tem para planta, né? Para parte da agricultura. Agora, para pessoas, nunca teve, para manipular esses vírus. Então, se a gente tiver uma próxima pandemia, e aí é triste mais de falar, mas às vezes as pessoas falam assim, pô, você fala que vai ter outra pandemia, por que eu vou fazer? Isso é verdade, a gente vai ter outras pandemias pela frente, então é importante a gente estar prevenido. Não adianta esconder embaixo do sofá e falar, nunca vai acontecer esse negócio. É assim que morre muita gente, a gente tem que preparar o país, né, para frente, por isso que é um programa Escudo. E com isso, nós temos, então, agora a construção no Brasil do Laboratório de Biossegurança 4. Olha que bacana. Nunca teve. Então, se a gente tivesse aqui uma pandemia na frente aí com ebola, ou como o vírus sabiá, que tem na floresta nossa, floresta amazônica, que é mais letal ainda que o ebola, né, que fica na África, vocês veem lá quantas pessoas morreram com isso. Se atingir uma pandemia desse tipo, uma epidemia que atingir, iria morrer muita gente. Porque a gente não tem como tratar, tem que tratar no exterior, não é como manipular esse vírus, tem que manipular no exterior e trazer o conhecimento para cá, ou seja, uma confusão danada. Agora não, agora eu como ministro, determinei a criação do Laboratório de Biossegurança 4 no Brasil. E isso eu determinei que fosse feito em Campinas, né, aqui no nosso estado de São Paulo, e determinei que fosse feito dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, conectado com o acelerador de partículas Sirius. Por que eu determinei isso quando eu era ministro lá? Porque, primeiro, nós precisamos ter esse laboratório. Quanto é que custa um laboratório desse? Custa 1,6 bilhão de reais. É bastante dinheiro. Quanto é que custa uma vida salva por um laboratório desse? Só isso aí já não preciso nem falar, né, por que esse investimento é importante. Imagina salvar milhares ou milhões de vidas aqui no Brasil e fora do Brasil por causa dessa infraestrutura. Esse vai ser o primeiro laboratório de biossegurança 4 da América Latina e vai ser o primeiro do mundo conectado num acelerador de partículas.
Por que é importante conectá-lo no acelerador de partículas? Porque os cientistas podem manipular vírus tipo Ebola e, ao mesmo tempo, com um acelerador de partículas, você pode imaginar como um super microscópio, eles conseguem ver o vírus em ação a nível de proteína com a célula humana. E por que isso é importante? Porque quando eles vão fazer uma vacina, por exemplo, eles chutam, né? Por exemplo, chute calibrado de cientista, mas eu vou usar a proteína do spike do vírus, a proteína S1, por exemplo. Algumas vacinas usam S1. Vou usar uma outra, P, qualquer coisa, P1, alguma coisa. Então, agora eles não precisam chutar mais, porque eles vão estar vendo o vírus em ação com as proteínas, né? com a célula. Então não tem mais chute. Isso significa reduzir o tempo de produção, de desenvolvimento de uma vacina, pelo menos pela metade. Tempo de desenvolvimento de remédio, pelo menos por uma metade. E a eficiência desses remédios e vacinas multiplicado aí por um fator gigantesco, porque eles estão vendo, eles sabem, né, o que está acontecendo, eles sabem exatamente o que está acontecendo, né, no vírus. Então isso aí vamos dizer assim, isso é o top. Por isso que tem cientistas de outros países querendo vir trabalhar conosco no Laboratório de Biossegurança 4, aqui no Brasil, que está sendo construído pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por isso da importância desse orçamento, por isso que eu defendo de unhas e dentes esse orçamento, né? E esse laboratório vai ficar pronto em 2024, ele já está em construção lá em Campinas. Quem passar lá pelo Sirius vai lá dar uma olhadinha, né? Que aqui a gente não fica falando blá 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 de coisa, né? É para ir lá e ver que coisa de verdade, tá? Então, que mais? Então, então a gente falou desse programa Escudo no Brasil. Então a gente vai fazer um programa Escudo aqui em São Paulo. Eu, como senador de São Paulo, aliás, quem chegou aí no Diário de Bordo, bem-vindo. Estou falando sobre saúde hoje aqui, a gente já falou de segurança pública em dias anteriores, falando de educação e outras coisas. Vejam aí, se inscrevam nesse canal de Instagram, aqui no Astropontos, veja os vídeos, tem muitos vídeos interessantes para você ter a sua decisão e me ajudar. Então eu estou pedindo o seu voto, eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, é um candidato técnico que sabe do que fala, que tem estabilidade emocional, que consegue desenvolver projetos importantes para o nosso estado, trazer recursos do exterior, inclusive, para cá, empresas, empregos, né? E que sabe o que faz. Eu já tive toda a minha experiência como ministro, tenho uma experiência de mais de 20 anos com o NASA, com a ONU, etc. Então, tudo essa vida inteira de projetos, essa vida inteira de resultados para o país vai ser condensada aqui no estado de São Paulo como senador. Por isso que eu peço seu voto aí para o Senado, astronauta Marcos Pontes, número 222. Fácil de lembrar, né? No dia 2, vote 222. A gente está falando de saúde hoje, né? Falamos da parte de prevenção e ainda nessa parte de prevenção do programa Escudo. Então, que eu vou criar aqui em São Paulo, articular como senador, para criar junto com as instituições de São Paulo, né? A gente tem muitas instituições aqui importantes como o Butantan e conectar tudo isso com esse programa Escudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para trazer aqui em São Paulo e fazer o nosso programa Escudo aqui em São Paulo. Isso vai ser extremamente importante para proteger a vida dos paulistas. Você vê que durante a pandemia, o estado de São Paulo tem uma população grande, sem dúvida, né? 22% aí da população do país, tem uma população grande, mas foi muito atingida, né? Tanto na área de saúde, né? Por várias razões, eu não quero falar que é incompetência do secretário, coisas assim, mas o fato é que teve muitas mortes aqui no estado, né? E na cidade de São Paulo, né? Durante a pandemia, e também o fecha tudo acabou perdendo muito emprego. E uma coisa, a gente está falando de prevenção, você vê como uma coisa interfere na outra. Então, isso é importante a gente citar, inclusive na cidade de São Paulo, onde eu estou aqui nesse momento, foi uma das cidades com maior índice de mortalidade, né? Como é que é? O número de pessoas infectadas e a quantidade que morre, né? O índice de mortalidade aqui na cidade de São Paulo foi 3,92%, sendo que a média do país, se eu não me engano, foi 1,62%, deixa eu olhar aqui o número correto, né? Foi mais ou menos, aqui a taxa de mortalidade foi aproximadamente 4%, e no resto do país foi 2%, ou seja, aqui na cidade de São Paulo foi o dobro do índice, né, de letalidade da Covid, que foi o dobro do país, na cidade de São Paulo. Então isso aí tem que acabar, a gente vai ter que ter o nosso estado de São Paulo, o estado mais envolvido do país, não pode ter um índice como esse de letalidade.
nós temos que ter aqui no estado de São Paulo o menor índice de letalidade, nós temos que ter um programa escudo para cá. Isso que eu estou propondo, isso que eu vou fazer como senador, né, articular para que isso seja feito aqui em São Paulo, esse programa escudo. Eu já tenho a experiência de fazer isso no nível federal, a gente vai trazer essas coisas para cá e blindar o nosso estado para que não haja tantas mortes, né, no Covid. E eu fico muito chateado com isso também, que muita gente morreu, né, e poderia ser salvo, né, durante esse período. Inclusive, minha irmã faleceu durante a pandemia, né? Minha irmã faleceu durante a pandemia. Não foi diretamente pelo Covid, mas foi por sequelas do Covid. Ou seja, se ela não tivesse tido Covid, ela também não teria morrido. Então, de certa forma, está aí ligado a isso. Então, a gente não vai ter mais isso. Não pode perder tanta gente. Por isso, eu vou criar aqui em São Paulo esse programa escudo para proteger o nosso estado para as próximas epidemias ou pandemias, a gente não perder tantos nossos conterrâneos aqui, os nossos paulistas, né, e paulistanos. Eu fico chateado com isso, porque é assim, né? Bom, vamos lá a respeito de infraestrutura e monitoramento. Então a gente falou um tanto aqui sobre a parte de prevenção, agora vamos para outra parte de infraestrutura e monitoramento. Se você olhar, eu tenho andado aí pelo interior do estado, né, tem lugares que você tem uma alta concentração de infraestrutura de atendimento de saúde, se você for lá em Ribeirão Preto, se for em Campinas, né, etc. Mas tem outros lugares que tem uma muito baixa densidade de infraestrutura para a saúde. Então, você vê as Santas Casas, a gente tem 330 Santas Casas aqui em São Paulo, tem 881 hospitais, né? Aí você tem a rede privada, tem a rede pública, né? Vê que não é só a rede pública, tem que ter esse acoplamento da rede privada, para que o atendimento seja o melhor e coberto com planos de saúde, cobertos para as pessoas vulneráveis também poderem ir lá, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Lembra que é apertado, você com um salário mínimo, você tem que pagar comida e pagar essas coisas todas, então tem que ter assistência médica para as pessoas. Mas o que acontece é que, muito por política, né, um lugar onde tenha mais deputados e influentes, eles vão lá e puxam, aí, não, vai construir um hospital regional, um hospital estadual aqui, né? E tem outras regiões que não tem nada. Então não pode ser feito isso aí através de política. O critério não pode ser político para se estabelecer uma infraestrutura de saúde. Esse é o defeito de se ter, né, áreas que são técnicas e são gerenciadas por políticos que não são daquela área. E as coisas acabam tendendo a ter indicação política. Por exemplo, tem fila de eletiva aqui, mais de 500 mil pessoas esperando para ter cirurgia no estado, espera quase 4 anos para ser atendido. É muito ruim esse sistema assim. E com isso, o que acontece? Você tem as pessoas esperando na fila, aí tem um político, vai e põe uma pessoa na frente lá na fila. Não pode ser dessa forma. De jeito nenhum. As coisas têm que ser feitas de forma transparente, de forma clara, tem que ser feito isso aí de forma lógica, né? E para isso precisa de tecnologia e precisa de pragmatismo, né? O que a gente tem, eu tenho, o Tarcísio tem, esse tipo de coisa. Então, a ideia é a seguinte, né? Como a gente tem essa má distribuição de infraestrutura de saúde pelo Estado, tem lugares que a pessoa tiver um infarto, ela vai morrer, porque ela não tem como, né, ter ali um atendimento próximo, né? Então, como é que a gente pode fazer isso aí? Primeiro, transformação digital. Transformação digital, essa é uma das propostas principais. Transformação digital empregada de forma muito intensa e extensa ao longo de toda a rede de saúde no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem que liderar, a gente tem que ser o melhor estado de tratamento de saúde. A gente já carrega aqui, nós temos recursos interessantes nisso, e vem muita gente de outros estados para se tratar aqui, né? Isso é ruim por um certo aspecto, que sobrecarrega as redes aqui, mas olha, esse é o ônus de ser o melhor, e o estado de São Paulo tem que ser o melhor, e as pessoas vão vir de outros lugares do país para se tratar aqui, porque aqui vai ter o melhor tratamento de saúde do país, aqui vai ter a melhor rede do país, aqui tem que ter a melhor infraestrutura com transformação digital, inteligência artificial, etc., do país, prontuário eletrônico, tudo isso feito aqui, né, em São Paulo. Isso é possível de fazer, isso aí está dentro do meu escopo, né, e a gente vai ter aqui em São Paulo. Isso aí espalhado no estado, primeira coisa, você tem que mapear e monitorar todas as infraestruturas. Quando eu falo em infraestrutura, entenda hospital, leito, equipamento, máquina de fazer exame, sistemas privados também que são disponíveis naquela região. Tudo isso aí tem que entrar, todos esses dados são importantes para entrar, para serem
analisados, discutidos, monitorados e utilizados ao longo da operação de um sistema com transformação digital para a saúde no Estado. Além disso, os profissionais de saúde, os médicos existentes, os enfermeiros, aliás, essa outra parte extremamente importante, que é a formação, né, do pessoal de saúde. A gente tem que ter a formação importante aqui no Estado e o pagamento do profissional de saúde precisa receber de forma decente também, né, porque o trabalho que eles fazem é extremamente importante, não pode colocar o profissional de saúde em segundo plano. Então, tanto os médicos quanto os engenheiros têm que receber bem pelo trabalho que eles fazem. Da onde vai sair o dinheiro? Tem maneiras de conseguir esses recursos. Tem maneiras de conseguir esses recursos. É importante isso aí. Se um Estado é enxuto, ele tem uma produção forte, ele consegue ter recurso para pagar bem os profissionais de saúde. Então, não tem essa questão de, não vou ter como fazer isso. A gente tem que achar esses recursos, né, de forma legal, e é possível fazer isso aí. E aí, você tendo essa análise toda, né, todos esses dados no Estado inteiro, você acompanha, monitora isso aí, você vai ter claramente a indicação de onde precisa, por exemplo, construir um hospital, onde que você precisa fortalecer as santas casas, onde que você precisa fortalecer, onde você tem atendimento privado e como você vai tratar esse atendimento privado. Lembrar que os planos de saúde são muito caros e muitas vezes eles não cobrem aquilo que prometem. Então tem que ficar atento aos planos de saúde para trabalhar da forma correta. É muito chato que a pessoa paga um dinheiro muito grande para um plano de saúde e na hora que vai ter que utilizar, não tem o atendimento ou fica esperando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser autorizado. É uma confusão enorme, aí entra toda a parte jurídica, né, para poder entrar, para obrigar a fazer isso. Então isso aí tem que ser olhado com lupa, né, para os nossos planos de saúde cumprirem a palavra com os seus clientes, né, e isso ser espalhado, inclusive a utilização do setor privado para ajudar a cobrir também o setor público. Então isso aí tem que ser tratado, é um sistema, tem que ser tratado de forma sistêmica aí pelo Estado todo. Então deu para entender como a transformação digital ajuda no desenvolvimento, na análise da infraestrutura no Estado e cobrir de forma que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado, se tiver qualquer tipo de necessidade de atendimento, seja ele emergencial, seja ele diagnóstico, seja ele de pequena complexidade, de média, de grande complexidade, ou especialista ou especial, né, que essa pessoa tenha cobertura e possa achar no seu celular o tempo todo. Parece cena de filme? Não, é possível fazer isso. Tecnologia é assim, né? A gente consegue fazer isso aí, usa inteligência artificial, usa transformação digital como um todo, e é possível fazer isso. Nós vamos fazer no nosso estado de São Paulo, tem que ser o melhor. Prontuário eletrônico, você para chegar no hospital, você já vai ter os seus dados e assim por diante. Tudo com segurança, tudo usando blockchain, utilizando o máximo de nível de segurança cibernética para proteger os seus dados também. Tudo isso pode e vai ser feito. O estado de São Paulo tem que ser o líder do país nessa área. Ponto. Tem que ser assim e vai ser assim. Eu sou candidato a Senado, eu sou astronauta Max Ponce, candidato a Senado aqui em São Paulo, 222. Eu entendo de tecnologia, eu sei como fazer isso aqui para o Estado. E isso melhora a vida de todo mundo. Então, extremamente importante. Também tem outras coisas para se fazer no Senado, articular com o Ministério da Saúde, e articular com outros órgãos, o Ministério da Economia e etc., para que haver a correção gradual da tabela do SUS. A tabela do SUS ela é desatualizada, as Santas Casas recebem, ou as Santas Casas, ou quem trabalha com o SUS, os hospitais, recebem um valor muito abaixo do necessário para se manter, né? Então, essa tabela do SUS tem que ser olhada, tem que ser revisada e tem que ser aumentada. Então, a gente vai trabalhar em cima disso também. Mais aqui. E o fato de você ter a transformação digital, você também consegue melhorar muito a eficiência do tratamento. Você imagine a seguinte situação: você tem no seu celular, você tem um problema, você precisa ser atendido. Aí você vai lá para ser atendido, mas você vê, da sua casa ou de onde você estiver, você vê o seu nome, o sistema já sabe onde você está, o tipo de atendimento que você precisa, o sistema já te indica, olha, vá para o hospital tal, e você quer marcar a consulta agora? Você já marca e você vai ser atendido lá dessa forma. Para chegar nesse nível tem muita coisa a ser feita, mas a parte de tecnologia, de transformação digital, essa é a parte mais simples e é possível fazer isso com o pé nas costas. Agora, tem que ter a estrutura no hospital, os hospitais têm que estar ao alcance da logística, então você tem que ter um tempo para você chegar lá, e você tem que ter também os médicos, tem o número correto de médicos, a infraestrutura, tudo isso você vê que é inteligente. De novo, é um sistema, então a gente isso é capaz de fazer em forma de sistema.
tá? Finalmente, vem a parte, tem uma parte importante também que é acesso a remédios, né? Remédio é caro, remédio infelizmente é caro. E muitas vezes o remédio é caro por vários fatores, né? Impostos, etc. Por isso você tem que reduzir impostos, você tem que reduzir, vamos dizer assim, a dificuldade nos preços dos remédios, né? Os fatores que fazem o preço aumentar. Por isso que o Brasil tem que ser mais independente no desenvolvimento de remédio. No Ministério de Ciência e Tecnologia eu tenho um eixo para independência, para diminuição da dependência em medicamentos. Aqui em São Paulo, olha que legal, está em São Paulo também, em Botucatu, né, já está sendo construído lá o Centro Nacional de Medicamentos para desenvolvimento de tecnologia para medicamento. Então, quem tem doenças raras, por exemplo, pode ser tratado agora, vai poder ser tratado com medicamento nacional, em vez de importar milhões de dólares para um medicamento só. Então, vai poder ser desenvolvido no Brasil, produzido na Fiocruz, no Butantan, seja onde for, a gente vai ter aqui medicamento nacional para pessoas com doenças raras e outros medicamentos que forem necessários. O Brasil não pode ficar na dependência, é sistema crítico, não pode ficar na dependência completa de outros países para medicamento. Então, isso tem também as PPBs dos medicamentos feitos no Brasil, tem com transferência de tecnologia, né? Tem a questão de monoclonais, tudo isso sendo desenvolvido, inclusive aqui também em São Paulo, né? Com várias empresas, né? Tem a Bionovis, por exemplo, lá em Valinhos, né? Que eu já fui lá, eles têm a capacidade, estão fazendo e vão fazer cada vez mais no nosso estado de São Paulo. Sempre que tudo isso aí é um composto, né? Como eu falei, é um sistema aqui para a saúde. Um outro ponto importante, né? desse setor é o monitoramento. Então, esse monitoramento feito com transformação digital, você consegue monitorar as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né? Então, você consegue monitorar como é que está a pressão, como é que está o açúcar e etc. E antes que as pessoas entrem em colapso, antes que as pessoas precisem buscar um atendimento mais complexo, você pode já tratar essas pessoas. E todas as recomendações para isso, então os trabalhos nas casas das pessoas, aquela questão de prevenção também que eu falei, é extremamente importante. E tem, por exemplo, uma coisa desenvolvida aqui em São Paulo também. Olha quanta coisa que eu já estava fazendo aqui em São Paulo como ministro, né? E agora como senador de São Paulo, que eu conto com o seu voto, né? Astronauta Marcos Pontes, número 222, eu vou ampliar, né, essas coisas aqui. Por exemplo, o xenotransplante. O xenotransplante é a utilização de órgãos de porcos para fazer transplante em ser humano, mas não é qualquer porco. Isso aí tem sido desenvolvido pelo professor Silvano Raia, um dos maiores cientistas do planeta, e é brasileiro, e é daqui de São Paulo. Então foi uma parceria feita no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações com a USP, Universidade de São Paulo, e o primeiro laboratório já está sendo construído, vai ser ali no terreno do IPEM, dentro da USP, aqui em São Paulo. Esse laboratório vai ser capaz de desenvolver porcos geneticamente modificados para reduzir a rejeição dos órgãos dos porcos em seres humanos. E esses porcos eles vão fornecer rins para reduzir de 90% a fila de transplante de rins do SUS. O SUS gasta 4 bilhões por ano para fazer diálise em 100 mil pessoas, né, que estão na espera de transplante de rim. Essas pessoas têm a qualidade de vida completamente reduzida, né? Então tem que fazer a diálise, é terrível isso aí, mas tem que fazer, custa 4 bi de gasto para o SUS por ano para fazer isso. Entram 33 mil pessoas nessa fila de transplante de rim, saem, conseguem um transplante 22 mil por ano. E por que não cresce então de 100 mil, vai passando para 102, 110 e assim por diante? Porque morrem uma a cada 6 horas. Olha que tristeza, morre uma pessoa a cada 6 horas esperando na fila do transplante de rim. Então eles têm o sofrimento de redução de qualidade de vida, morrem na espera de um transplante, muita judiação, esse tipo de coisa, e o SUS gasta 4 bilhões. Isso é como está atualmente. Com o xenotransplante, olha a modificação. Utilização desses órgãos de porcos, de rins de porcos para colocar nessas pessoas, você consegue reduzir 90% essa fila. Esses 90% vão ter qualidade de vida melhor, vão sair, não vão precisar mais de diálise, né? Vão sair do risco de morrer por problemas de rins, né? E o SUS, já que 90% vai conseguir o transplante, o SUS economiza 3,6 bilhões por ano com esse sistema de xenotransplante. Olha que bacana, economiza 3,6. E esses 3,6 bi, por exemplo, pode ser colocado na tabela do SUS. Olha só como uma coisa com a tecnologia ajuda a gerar dinheiro, né? E quanto custa para fazer um laboratório desse? Custa 100 milhões de reais e para manter ele durante o ano custa 20 milhões. Ou seja, se a gente construir 5 desses laboratórios pelo país, né, e o primeiro vai ser aqui em São Paulo, a gente tem aí
né, um investimento de 500 milhões para colocar, para fazer o laboratório, que vai sendo diluído, logicamente, esse investimento ao longo do tempo, e 100 milhões por ano para manter os 5 laboratórios. Ou seja, e você aplica, investe 100 milhões, economiza 3,6 bilhões para o SUS. Olha, isso é o uso da tecnologia. Isso a gente vai fazer aqui em São Paulo também. Então, deu para notar, né, essa importância. E finalmente aqui vem o desenvolvimento de equipamentos para a saúde. Então, em São Paulo é o lugar que a gente tem a maior capacidade de desenvolver saúde. Por exemplo, quando precisamos de equipamento para ventiladores pulmonares na época da pandemia, que a gente não conseguia importar, lembra daquilo? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações saltou para liderar o movimento junto com o Ministério da Defesa e o Ministério da Economia. Trouxemos juntos a academias, universidades, centros de pesquisas e as empresas, de forma que a gente conseguiu desenvolver no Brasil, com tecnologia completamente nacional, ventiladores pulmonares. E acabou a dependência, acabou aquela roubalheira também, lembra? O pessoal recebia dinheiro e fazia umas compras absurdas aí de ventiladores que nunca chegavam e as pessoas morrendo, sufocadas no hospital por falta de ventilação, né, durante a Covid. Acabou essa coisa. Por quê? Porque o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, junto com o Ministério da Economia e o Ministério da Defesa, junto com a universidade, centros de pesquisa e empresas comprometidas com o Brasil, resolveram o problema, começaram a construir sistemas aqui no Brasil, completamente com tecnologia nacional, muito mais barato, né, e acesso, podia comprar quanto fossem aqui e distribuir pelo Brasil. Isso é uma gestão eficiente e pragmática que a gente precisa ter em São Paulo também, né? Sair da roubalheira, da corrupção, aquela coisa. E para isso, não só fizemos isso para a Covid, mas agora a gente tem um sistema já preparado. Se tiver uma outra pandemia, necessidade, vamos supor aí de máquina de diálise, sei lá, a gente pode construir aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, eu pretendo desenvolver o Centro de Tecnologia, né? Anotem isso, aqui em São Paulo, para ter o Centro Nacional de Tecnologia para a Saúde. E isso a gente vai usar infraestruturas que já existem, e a gente tem, por exemplo, o que eu criei em Sorocaba, o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 para a indústria. Ali tem a Flex, que tem capacidade de desenvolver rapidamente linhas de produção para equipamentos. Então a gente vai congregar nesse Centro Nacional de Tecnologia para a Saúde conhecimentos e capacidade de transformar esse conhecimento rapidamente em máquinas para a saúde. Então, para a gente não precisar mais dependência 100% de importar equipamentos para a saúde. Também aqui em São Paulo, olha, mais uma coisa, né, que eu também consegui recurso através do FNDCT. Esse daí também custa 1,5 bi, né, mas você vai falar, pô, é bastante dinheiro. Não, mas a aplicação é muito, muito importante, o investimento é muito bom, é o nosso reator multipropósito. Esse reator nuclear multipropósito vai poder produzir radiofármacos aqui no Brasil, sem ter que importar, ter todo aquele rolo de faltar radiofármaco. Então, vamos resolver o problema. Então, vamos construir. Já consegui lá no FNDCT, vai ter recursos para construir esse reator que vai servir para radiofármacos, para saúde, aqui em São Paulo, e depois daqui a gente vai passar para o restante do país, e também vai ajudar no desenvolvimento do motor nuclear do submarino da Marinha. Olha, por isso que é multipropósito. Tem outras aplicações também. Falamos aí da parte de equipamento e, finalmente, tratamentos, né? Então, a pessoa está doente, precisa melhorar tratamentos. Então, nós temos investido no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações uma quantia muito grande de recursos para desenvolvimento de tratamento de câncer, por exemplo, tratamento de doenças crônicas. Eu falei do xenotransplante, falei do tratamento de rins, né? Mas também pode tirar as ilhotas de Langerhans, que são ilhotas que produzem no pâncreas, produzem insulina. Para quem tem diabetes tipo 1, tem problema disso aí. Então você pode usar também essas ilhotas dos porcos nas pessoas que têm diabetes tipo 1 e você não precisa mais fazer a aplicação de insulina nessas pessoas. Imagina isso aí para quantas crianças que têm diabetes tipo 1? Pô. Então, você vê, isso é um projeto só. Quanta coisa que faz. Outro projeto que está sendo feito aqui em São Paulo, eu estou falando do projeto de saúde, né, que eu coloquei em dia lá no Ministério para cair para São Paulo. Né? Eu não estava pensando em ser candidato a senador, mas a vida tem isso, né? Deus coloca as coisas na posição correta e está eu aqui hoje, candidato ao Senado por São Paulo, número 222, contando com o seu voto e mostrando quanta coisa que eu tenho feito já pelo nosso estado de São Paulo. Imagina quando for senador para defender São Paulo, né? Nós temos um laboratório de biociências também lá em Campinas, no Sírios, na área dos Sírios, a ampliação desse laboratório para tratamentos com genômica e reconstrução de órgãos com células-tronco, né? Então,
também é uma coisa que vai revolucionar a medicina a partir de desenvolvimento aqui de São Paulo. Vai salvar muitas vidas. Também tratamento de câncer, utilizando nanopartículas, né, que vão diretamente à célula com câncer e destroem essa célula de câncer diretamente. Então, aquela questão de tratamento com quimioterapia, com todo o problema de quimioterapia, os efeitos colaterais, vai ficar, né, isso aí vai ficar no passado, né? Isso aí não vai ter mais. Então, aquelas pessoas que precisam de tratamento, vão ter tratamento em São Paulo, vai ser o núcleo, né, de desenvolvimento dos melhores tratamentos aí para o país, né, como um todo, e para o mundo, né, também. Então, gente, a gente falou hoje aqui de saúde, né? Acabou o nosso tempo já, falamos muito a respeito de saúde. Nos vídeos anteriores nós já falamos sobre segurança pública, falamos sobre educação, então é uma questão de análise e propostas aqui. É importante vocês analisarem os seus candidatos, né, para escolher. Tem 7 critérios para você escolher o seu candidato. Às vezes eu vejo, até aqui às vezes aparece um iludido aí falando, pô, né, PT, Lula, aquelas coisas. Né? Gente, se os governos do PT tivessem sido bons, a gente não teria problema agora, a gente já estaria vivendo aqui, né, numa Dinamarca, aqui, com tudo funcionando 100% no país, a saúde perfeita, né, a segurança perfeita. Mas não é isso que acontece. Inclusive, eles estão lá incentivando o bandido, em vez de incentivar a polícia. Né? Então, a gente não quer o retorno de PT. Então, para aqueles que estão iludidos ainda aí no PT, prestem atenção. Para aqueles que estão ainda indecisos, olhem as propostas, né, dos candidatos do nosso lado. Vejam aqui, né, nesse canal aqui, Astropontes, né, no Instagram, vejam as propostas aqui. Compare os candidatos. Vamos falar de Senado aqui. Compare os candidatos ao Senado aqui em São Paulo. Vejam os suplentes dos candidatos. Então, eu vou dar uma dica aí para 7 critérios para você escolher o seu candidato com lógica. Né? Primeiro critério, veja a história de vida do candidato. É uma história de vida inspiradora? Veja a minha história de vida e compare com a história de vida dos outros. Né? Veja a formação acadêmica dos candidatos. Veja a minha formação acadêmica e compare com os outros. Né? Quem pode discutir tecnicamente o desenvolvimento de coisas, como eu acabei de fazer aqui na área, né, na área de saúde aqui, né? Quem pode fazer isso aí? Eu tenho as condições perfeitas para fazer isso, né, aqui. Então, eu tenho certeza que eu sou o melhor candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo. Né? Eu vou fazer diferença para o estado de São Paulo. Os outros candidatos a gente vai continuar na mesma, né, fazendo mais do mesmo e sem ter resultados práticos. Né? Então, primeiro, olhe a história de vida dos candidatos. Né? Veja a minha história de vida e compare com os outros. Veja a formação acadêmica. Eu sou formado no ITA, né? Eu tenho uma série de coisas que eu consigo, né, saber discutir no Brasil, fora do Brasil, com qualquer facilidade, atrair empresas para cá com qualquer facilidade, etc., por causa do conhecimento. O conhecimento é importante. A gente está falando de Câmara Alta. Terceiro, veja o currículo dos candidatos. Compare o meu. Eu já coloquei a minha vida a serviço do país, literalmente. Tá? Quando eu passei na academia, eu me formei, está lá, os meus 5 valores: coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Eu tenho trazido minha vida por isso. Eu já coloquei a minha vida a serviço do país, literalmente, disposto a morrer pelo país, para defender o país de inimigos externos, internos. Veja o comprometimento dos outros candidatos e dos suplentes, veja os suplentes também. Quarto, né? Veja o passado do candidato em termos de investigações, fraudes. Essa parte é muito importante. Coloque aí o nome do candidato e coloque lá investigação, coloque o nome do candidato, coloque processos, para você ver os candidatos e os suplentes deles. Não vote em candidato corrupto, em candidato que está sendo investigado por fraude grande, muitos milhões e etc., ou que já tiveram aí fraude. Tem vários deles. Olhe para cada um dos candidatos, né, e veja lá essa parte importante. Então, eu tenho uma ficha limpa. Isso é muito importante. E para o Senado, onde você vai julgar ou você vai, vamos dizer assim, fiscalizar o STF, você não pode ter uma ficha suja, porque o STF é quem vai julgar você. Então é aquela coisa, né? Imagina, quem tem ficha suja lá no Senado, vai ficar, o STF julga essa pessoa que julga o STF, então a gente já vê que não funciona direito. Então tem que ter ficha limpa, eu tenho ficha limpa. Olha a ficha corrida aí dos candidatos e dos suplentes. Quinto, veja as propostas. Eu passo toda manhã falando aqui de propostas. Quando eu vou fazer a entrevista, eu falo de propostas. Aí você assiste entrevistas de outros candidatos, em vez de falar de propostas, ataca o outro, usa o tempo para ficar atacando o outro candidato.
significa que não tem proposta nenhuma, significa que eu quero gastar o tempo naquela política antiga. Deixa eu denegrir a imagem do outro candidato para ver se eu levo alguma vantagem. É um característico caranguejo, né? Aquela pessoa que não tem condição, não tem competência de fazer alguma coisa, então, em vez de apresentar propostas, apresenta atacar outro candidato. Isso é baixo nível. E, aliás, o sexto critério tem a ver com esse baixo nível, que é o caráter. Essas pessoas que ficam atacando os outros candidatos, botam no programa eleitoral, em vez de falar de você, falar das coisas que você oferece ao eleitor, né, as vantagens que você tem, a pessoa vai lá para atacar outro candidato. Então, esse tipo de coisa, olhem aí, olhem os programas eleitorais e vejam os candidatos que atacam outros candidatos e tire isso aí de lado. Né? Isso aí significa que não tem competência para se defender com a sua competência. Não, eu tenho que atacar o outro porque assim é melhor. Esse é o típico comportamento do incompetente, né? Do covarde, do incompetente. Como dizia meu conterrâneo, Osiris Silva, que me ensinou muita coisa, foi um cara que eu copiei a carreira. Um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, não, Pontes, não se preocupe com essa questão de crítica, porque crítica é a arma do covarde e do incompetente, que não tem nem coragem para fazer as coisas, não tem competência, a única coisa que sabe fazer é criticar os outros. Então, preste atenção nisso. E as pequenas indicações de caráter indicam que essa pessoa vai fazer lá em cima. Quando chegar lá no Senado, né, se ela consegue, se ela trai, por exemplo, uma pessoa que trai a outra pessoa, que não tem lealdade, por exemplo, ou não tem estabilidade emocional, quando chegar lá, vai ser um fiasco, porque não vai conseguir pensar com lógica. Lá não adianta você ficar criticando os outros, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas funcionarem. Né? Então, nessa situação, preste bem atenção no caráter das pessoas. Então, e sétimo, veja se você tem afinidade com as pautas daquela pessoa, o que a pessoa defende, você olha para a pessoa, você confia ou não. Essa pessoa é uma pessoa que te dá orgulho, é uma pessoa que você olha, você fala, puxa vida, eu gosto dessa pessoa aí. Né? Olhe para as pessoas. A gente está acostumado a ver aí muita tranqueira na política, então olhe para a pessoa, veja, você tem afinidade. Eu defendo, por exemplo, né, eu sou contra aborto, eu sou contra ideologia de gênero nas escolas. Imagina o absurdo de ter a sua filha com 8 anos de idade indo para o banheiro e um marmanjo lá com 12 anos, né, uma pré-adolescência, homem indo no banheiro porque ele se acha mulher. Pô, não dá certo essas coisas. Então, ideologia contra aborto, contra ideologia de gênero. Eu sou contra corrupção, muito, muito contra. Por isso que eu estou falando para não vote em candidato corrupto, em candidato que tem investigação de fraude, etc. Eu sou contra liberação de droga. Droga é uma droga, como o nome diz, né? Droga é uma droga. Eu sou contra a liberação de drogas. Isso destrói famílias, destrói pessoas. Né? Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor de Deus, né? Da defesa de religião, liberdade de religião. Né? Eu sou a favor da proteção das nossas igrejas para que você tenha direito de ir lá e professar a sua fé, né? Seja qual for a sua religião, né? Com liberdade, com tranquilidade. Né? Não se pode taxar em igrejas, não se pode perseguir igrejas como o pessoal está fazendo lá na Nicarágua. Né? Não pode ter esse tipo de coisa. Eu sou a favor do liberalismo econômico, né? Para que a gente possa ter as nossas empresas com sucesso, produzindo empregos, etc. Porque isso é importante, né? Para mudar a sociedade. Eu já falei muitas vezes isso aqui. Né? E essas coisas você tem que olhar e você tem afinidade. Então, relembrando, 7 critérios para você escolher o seu candidato. Né? História de vida, formação acadêmica, currículo, ficha corrida, vamos dizer assim. O candidato não pode ter ficha suja, não pode ter investigação de fraudes, etc. As propostas do candidato, olha as minhas propostas aqui nesse canal, aqui, passe, divulgue para as pessoas. O caráter do candidato, não pode ser uma pessoa desleal, que uma hora está a favor de alguém, depois, como é mais vantagem, está a favor de outro, aí vai lá e trai aquela primeira pessoa e assim por diante. Isso não pode. E ter também, né, vamos dizer assim, afinidade com o candidato. Então, obrigado a vocês, já chegou no meu limite aqui de tempo. Né? Um abraço a todos vocês. Precisa renovar, realmente eu vi a renovação urgente, precisa renovar. Eu represento a renovação do Senado para transformar o Senado trazer parlamentares com um nível cultural, um nível de conhecimento alto, um nível técnico de conhecimento, uma estabilidade emocional, de forma que a gente possa ter aí decisões importantes para o país. Tá bom, gente? Então, grande abraço a vocês.
Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado número 222 aqui por São Paulo. Tá? Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã.